É um prazer, estou aqui com a Estela França, que é coach de relacionamento, que me conheceu através das redes sociais. Foi quando eu publiquei um vídeo sobre feminicídio, onde eu falo de diversos tópicos e entro inclusive na parte das agressões que as mulheres sofrem. Isso chamou a atenção da Estela e aí eu gostaria que você falasse como é que foi o início da nossa conversa. Boa tarde, Coronel. É um prazer estar aqui pessoalmente contigo, podendo abranger esse assunto que é tão complexo, né? O que te chamou a atenção a ponto de você entrar em contato pelo Messenger comigo? Sim, foi a abordagem exclusiva sobre o feminicídio. A morte é o final de tudo isso. A mulher, ao ser morta, é o fim de uma história, é o fim de um trajeto que começou lá atrás. Então ela passou por vários tipos de agressões. Quais os tipos de agressões? Porque as pessoas, as mulheres, normalmente, que são as vítimas, né, elas pensam que é só bater, só agredir. Você, como conhecedora do assunto, você podia, de uma forma clara, objetiva, resumidamente, falar pra gente quais são os tipos de agressões que a mulher pode sofrer? Sim, a mulher ela sofre agressão física, que é a mais conhecida, né? Mas tem também a agressão moral, que seria a agressão verbal. Você podia dar um exemplo pra gente? De uma agressão verbal. Uma agressão verbal, desde xingá-la, difamá-la. Desmerecê-la. Exatamente, é uma agressão verbal, moral. Agressão sexual, né? Quando o parceiro obriga aquela mulher a manter relação com ela sem a vontade dela. Mas eu acredito que, lógico que a agressão física dói muito, ela é pesada, deixa marcas físicas, mas a pior agressão que existe é a psicológica. No seu entender, é a psicológica? Sim, por ser coach e por entender o pós de tudo isso que acontece, as marcas que deixa na vida de uma mulher, a pior agressão é a psicológica. Porque assim, o roxo sai. O corte cria uma cicatriz, mas o que entra dentro da mulher, dentro da alma da mulher, o machucado que fica, sabe? O que fere, isso principalmente quem bate, esquece. Sim, né? Normalmente quem bate, esquece. Agora quem apanha, fica a marca. Exatamente. Que é o que você está falando, da marca física em razão da agressão covarde que recebeu. Exatamente. E da marca psicológica que teve. Essa lei ela foi promulgada em 2006 devido a uma senhora chamada Maria da Penha, que por muito tempo foi agredida pelo seu marido. E infelizmente, em uma das suas agressões, ela se tornou tetraplégica. Ela ainda é viva, né? E ela levantou a bandeira dela, o estado dela. Ela criou da situação dela uma defesa para outras mulheres. Por isso que essa lei que protege as mulheres hoje se chama Maria da Penha. Então nós temos 13 anos, né, de vigência da lei. Sim. Que tem lei no Brasil que pega e a que não pega. E essa já está dando frutos, mas nós precisamos insistir na divulgação dessa lei e fazer um alerta a todas as mulheres em razão da sua experiência de coach, sua experiência pessoal, profissional, para que a gente faça um chamamento às mulheres que essa lei existe e está aqui para protegê-la, certo? Quem é vítima dessas agressões tem a ver alguma coisa com classe social? Ela, dentro do seu conhecimento, ela atinge a que tipo de mulheres? Todas. Todas? Hoje não existe mais diferença. Antigamente existia um mito, né, vamos dizer assim, de que a mulher sem cultura ou a mulher pobre, que só ela apanhava. Não, hoje infelizmente muitas mulheres se submetem a esse tipo de tratamento. Pode sim ser a mulher sem estudo, a mulher que não tenha uma profissão, que realmente dependa do marido para sobreviver, para sustentar os filhos, existe sim. Mas também existe aquela mulher formada, que tem uma profissão. Que também é vítima disso. Sim.
Então, Ela se submete a ser tratada dessa maneira. qual é o principal motivo que você acha? Eu sei que o Brasil é um país enorme, mas qual que é o principal motivo que o homem se torna agressor da mulher? Onde está o grande gatilho para que esse covarde, para que esse canalha, que eu não tenho outro adjetivos para esse tipo de pessoa, pratique esta agressão? São vários. Me diga alguns. Então, vamos lá. Nós temos um fator que eu acho muito importante, que é a química, né? Tem aquele homem que aparentemente é bom, bacana, mas se ele beber, se ele usar algum tipo de droga, então se ele passar um nervoso ou ele for contrariado, ele se torna mais agressivo. Mas ele ficou agressivo só por causa da bebida ou da droga? Não, ele é agressivo, mas a química altera o psicológico dele. Então, faz com que ele tome atitudes que normalmente talvez ele não tomaria se estivesse são, né? Então, infelizmente, a bebida, a cocaína ou qualquer outro tipo de droga mexe demais com o cérebro humano, isso já é comprovado cientificamente, e também faz com que aquilo que tem de pior dentro dele se acentua. Então, o que era para ser uma briguinha assim acaba sendo uma briga gigante e ele desconta toda a neura, todo o seu estresse em cima da mulher. Pode ser batendo, pode ser xingando, humilhando, as agressões psicológicas ou matando, né? Que é o pior. Aí é o ápice da agressão, né? Agora, não tem outra alternativa. Pelo que eu entendo, pelo que você está falando, é a declaração dos seus próprios fracassos individuais, sejam eles químicos, de comportamento, a declaração dos seus próprios fracassos que torna esse crápula um agressor. Fracasso, inclusive, você está aí para me confirmar, na vida matrimonial. Fracasso, inclusive, como homem. Sim. É assim, eu acredito que existe um certo tipo de psicopatia numa pessoa que faz isso, né? Então, em algum momento, ela externiza tudo aquilo que ela sente, descontando na outra pessoa. Muitas pessoas acham que o contrário do amor é o ódio. E na sua concepção? O contrário do amor é a posse. É a posse. É a posse. Ele tem aquele sentimento de que a mulher seria um objeto para ele, um vaso, um adorno. Seria mais ou menos isso? Às vezes ele... Uma vestimenta, eu uso quando quero, eu faço quando quero, eu guardo quando quero. Sim. Para uns pode ser assim. Para outros, a mulher pode ser a válvula de escape dele. O saco de porradas. Como se ele fosse lutar um boxe. Ele tá nervoso, ele vai lá e desconta nela. O amigo brigou com ele não conseguiu bater no amigo, que é maior que ele, aí ele vai e bate na mulher, porque é mais fácil. Então, tem um caso que me chama muita atenção, quando eu estava na ativa, é a mulher que levantava às 5h30 da manhã, você por favor me confirma, ia em busca do seu trabalho, honestamente fazia limpeza em casas de família e voltava. Ela encontrava o marido embriagado, que perdeu para falar o português claro, que perdeu no jogo de sinuca, e inconformado com aquilo, lá no boteco onde ele estava, ele é gatinho, ele perdeu, as pessoas tiram sarro dele, ele sempre perde, ele tem que pagar a aposta. Aí ele encontra na mulher, segundo você fala, uma válvula de escape. Então vem aqui, e qualquer senão por parte da mulher, ele passa a agredi-la. Uhum. Você acha que é essa a frequência que você vê? É da incompetência dele em outros lugares Com e acaba certeza. culminando na agressão da sua própria namorada, noiva, mulher? Sim, ele precisa se autoafirmar como homem. Se ele não consegue se autoafirmar na empresa, no meio social, entre amigos, ele precisa se autoafirmar em alguém. Então ele vai jogar toda a frustração que ele tem, toda a neura que ele tem em cima dela. Porque ele precisa mostrar para ele mesmo, eu sou o cara, eu sou o bom.
pensam que eu não sou isso, mas eu sou. Então ele vai destruir a mulher, que é o ponto fraco, entendeu? Para ele é o ponto fraco. Só que o que mais me chama a atenção em tudo isso, o que mais me fez abraçar essa causa, hoje nós vivemos uma outra época. Nós vivemos uma geração de conhecimento, né? Eu vivi isso na minha vida. Infelizmente, eu cresci vendo meu pai agredir a minha mãe. Então isso já tem a sua experiência já vem desde criança, Exatamente. onde o pai era agressor da Sim. mãe. Meu pai era um homem íntegro, muito trabalhador, um homem honesto, mas ele tinha Ele tinha algum vício? 2 problemas. Ele era um homem extremamente nervoso e ele bebia. Então, quando ele bebia, aquele lado nervoso dele acentuava. Então, assim, se ele, num problema em casa, minha mãe respondesse da mesma maneira, se ele não estivesse bebido, estava tudo bem, podia ser uma discussão. Mas se ele tivesse bebido, aí já era uma agressão. O gatilho dele, então, Era bebida. era um nervoso que ele tinha passado ou a bebida? Sim, bastava ele chegar em casa alcoolizado. Então, assim, eu cresci vendo aquelas agressões. E aquilo me assustava porque eu ficava imaginando por que minha mãe deixa ele fazer isso com ela. Então, ali, eu passei a não aceitar aquilo, certo? Só que isso não me trouxe uma revolta. Infelizmente, eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai aos 24 anos. Ele faleceu de câncer e eu perdoei meu pai. Então eu não consigo carregar dentro de mim essa raiva. Mas o que isso me deu de força, né? Isso tem que fazer sentido na minha vida. Isso tudo que eu vivenciei tinha que fazer sentido. Então por que hoje eu quero ajudar mulheres? Porque assim, da minha história, eu quis escrever uma nova história. E eu quero dizer o seguinte, há sim condições da mulher não se submeter a isso.